Fala, meus irmãos, tudo bem? Hoje, segunda-feira, o oráculo do dia está em Lucas, capítulo de número 1, verso de número 35. E o oráculo dessa semana está baseado na lição de número 4 dessa revista aqui, Aviva a Tua Obra, que é a lição, que será a lição, do próximo domingo. E o oráculo está baseado dentro dessa lição. São meditações que nós tiramos de versículos que estão dentro dessa lição. E hoje, segunda-feira, está em Lucas capítulo 1, verso 35, que fala assim: o nascimento de Jesus sob a virtude do Espírito Santo. Essa revista fala a respeito do avivamento. E o avivamento, ele parte do princípio de que nós, tocados pelo Espírito Santo de Deus, passamos então a obedecer a Deus, a servi-lo e a viver de acordo com a sua vontade. E dentro desse contexto nós vamos ressaltar a importância de estar conectado, de estar debaixo da obediência a Deus, mediante a ação do Espírito Santo em nossa vida. E então surge uma pergunta: desde quando o Espírito de Deus ele está agindo ou atuando em nossa vida? De acordo com esse verso que nós lemos, na vida de Jesus, ele atua desde a sua concepção. E não é diferente na nossa vida. Nós estamos vivos hoje, nós viemos a existir a partir de uma decisão divina, a partir de um propósito divino. Deus nos fez para cumprir um propósito. Então, antes de a sua mãe e o seu pai quiserem ter um filho para que você viesse, antes mesmo da decisão dos seus pais, Deus decidiu que você haveria de existir. Então, estarmos aqui é uma ação divina, é uma ação do Espírito de Deus. E nada mais justo que nós cumprirmos o propósito que o Senhor nos designou. Ele nos fez para cumprirmos um propósito. E quando chegarmos diante do Eterno, no grande julgamento, que todos nós vamos participar, o Senhor irá cobrar de nós exatamente o cumprimento desse propósito. Então, assim, se você não sabe ou ainda não descobriu qual é o seu propósito, esse é o momento. Esse agora, hoje, diante desse vídeo que você está, é o momento de você se voltar para Deus e se questionar: Senhor, qual é o propósito da minha vida? Para que o Senhor me fez? O que o Senhor quer que eu faça? Para que daí em diante você viva então em função desse propósito, porque o Senhor te fez para isso. É muito triste alguém viver sem propósito, alguém viver a sua vida toda sem cumprir a vontade de Deus. É uma tragédia, é uma frustração, e isso faz com que a gente não encontre satisfação em nenhuma outra coisa. Porque nada será suficiente, nunca vamos nos satisfazer. A nossa verdadeira satisfação está em cumprir a vontade de Deus. Jesus era pleno, Jesus era satisfeito em tudo aquilo que fazia, porque ele sabia que estava cumprindo um propósito. Então que você alcance também essa satisfação, cumprindo o propósito que Deus designou a você. Pense nisso, que Deus te abençoe, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e, por fim, compartilhe esse vídeo com um amigo, tá bom? Deus te abençoe e fica na paz.